Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Nós estamos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor alivia de todas, né? Hoje é dia 16 de novembro de 2025. Estamos a 490 dias do término da geração da figueira. Shalom, Sandra. Isso dá exatamente 1 ano, 3 meses e 5 dias. Paz do Senhor, doutor Ivânio. Shalom, Simone. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Marisa. Shalom, Poliana. Deixa eu ver aqui se alguém deu shalom aqui. Acho que só esses. Shalom, Miriam, Marisa, Maria Rita, Shalom, Andréia, Shalom, Rosane, paz e bênção, que todos sejam bem-vindos. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Ontem eu não pude fazer live, eu não estava bem, eu passei uma noite terrível. Shalom, Elaine. Graças a Deus, hoje eu tô bem, Shalom, Viviane. E foi um ataque muito forte que eu tive na madrugada, mas muito forte mesmo, que eu perdi as forças. Eu perdi a força do meu corpo. Parece brincadeira falar isso, né? Mas é verdade. Eu fiquei como que se eu tivesse doente. Boa noite, Marisa. Boa noite, Joelisa. Eu fiquei como se eu estivesse doente, como se eu estivesse com alguma coisa muito grave. Eu passei o dia que eu não conseguia nem falar direito, de tão ruim que eu fiquei. Mas louvado seja Deus, o Senhor me levantou, né? Boa noite, Alexandre. Mas quando foi agora às 5 horas, 5 e pouco da tarde, a minha gatinha teve um infarto. Gatinha de 1 ano e pouquinho. 1 ano e 4 meses, eu acredito. Novinha de tudo, deu um infarto nela, em meia hora ela se foi. E aí você fica, né? Você fica naquela, o que era pra mim foi pra ela, né? Porque a gente sabe que no mundo espiritual isso existe, né? Jesus, quando tirou os demônios daquele homem do Gadareno, né? Os demônios pediram para ele ir para os animais, né? Para os animais. Graça e paz, Val. E eles foram para os animais e houve aquela situação toda em Gadara, né? Isso existe, isso acontece. Eu não sei porquê, tá? Eu não sei porquê. Mas isso acontece. Comigo já aconteceu várias vezes. Várias vezes. A última vez que me aconteceu isso, tem alguns irmãos aqui que lembram, Shalom, Leninha, em agosto de 2004, 2003, em agosto de 2003, nós estamos em 2005, né? É, exatamente, Sandra, era pra mim, minha irmã, o negócio era pra mim. Bastante, mas vai em cachorro também, viu, Alexandre? Vai no cachorro também, porque eu já tive perca de cachorro por causa disso. Mas deixa eu contar pra vocês, em 2003 eu tive um sonho muito sério. Alguns irmãos aqui acho que lembram desse sonho. Eu sonhei que me levavam para dentro de um quarto muito chique. Pensa num quarto chique, todo branco. As portas era coisa assim, coisa tremenda. E quando eu olhava, tinha uma roda em volta de mim, com baianas vestidas de amarelo. Elas não estavam vestidas de branco, elas estavam vestidas de amarelo. E o Zé Pilintra todo vestido em amarelo. Eu vi, e eles me colocavam no meio da roda. No meio da roda. Isso foi em agosto. 5 dias depois, naquele dia estourou um negócio muito sério. 5 dias depois, a minha gatinha começou a ficar entrevada. Lembra do sonho, né? A minha gatinha era chiquinha, começou a ficar entrevada, e eu olhava para ela e o Senhor falava comigo, isso era para você.
foi nela, mas era para você. Você ia morrer desse jeito. O que foi feito para você morrer desse jeito. E vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu? O furdunço que deu aí. Foi daquele sonho, naquele dia a coisa começou. Obra de macumbaria brava, e foi feita em lugar terrível. Porque é lugar de gente que tem muita grana. Porque eu vi. Lembra, né, André? Pois é, a Beth Borba também. Eu vi o lugar. Sabe aqueles ripados que tem na parede, né? Que fazem. Era muito chique. Era um terreiro chique. E eu via as mulheres todas vestidas de amarelo, de baiana, né? Toda em amarelo ouro, tá? Não era amarelo gema, não, era ouro. E os Zé Pilintas vestidos de calça branca e paletó amarelo ouro. E essa gatinha minha morreu. Passou uns dias, eu recebi um telefone, minha filha recebeu um telefonema dizendo assim: a sua mãe tem nevralgia. A sua mãe tem nevralgia, é isso que a sua mãe tem. Aí a minha filha ligou na hora o que era. Aí morre a outra gatinha. A partir desse telefonema morre a outra gatinha do jeito que essa hoje morreu. Do mesmo jeito que essa hoje morreu. Então, por que acontece isso? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. É livramento que Deus dá. Como foi no Gadareno, né? Que os demônios que estavam nele pediu para entrar no, como é que diz, nos porcos. Boa noite, acho que é Tiago, né? Eu costumo fazer, ontem não fiz porque eu não estava bem, tá? Mas, eu não fiz, né? Não fiz. Mas como é que diz? Então, a gente não sabe porque, se é para finalizar a situação, né? Boa noite, Paula. O que acontece? Mas eu louvo a Deus porque eu não sou de chorar, tá? Ô, Guilherme, desculpa aí, é que eu esqueço, tá? Eu não sou de chorar, irmão. Você sabe por que eu não choro? Vou dizer para vocês. Porque Deus me deu assim, que a gente tem que fazer de tudo enquanto a gente está vivo, enquanto os bichinhos estão vivos, entendeu? Exatamente. Pois é. Então eu cuido deles com todo o amor da minha vida. Tanto é que ela veio atrás de mim para morrer, entendeu? Ela morreu aqui, pendurada no meu braço. Tá entendendo? Então eu não choro, eu sinto muito, e peço ao Senhor que, se os animais ressuscitarem, que ele me devolva meus gatos todinho lá na glória, né? Na nova céu, na nova terra, onde o mar já não existe. Aí nós seremos eternos, né? Aí quando vocês verem andando com um monte de gato atrás, sou eu, gato e cachorro. Entendendo? Mas é isso aí, irmãos. Vamos lá, né? Vamos regozijar no Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Sabe uma coisa que me conforta muito? É o seguinte, que a palavra de Deus diz que para Deus todos estão vivos. Para Deus todos vivem. Ninguém está morto. E você acha que o animal está morto? Não está. Eles estão todos vivos para Deus. Mas nós estamos passando por uma situação, né? Nós estamos passando por um tempo, e esse tempo está para acabar. E logo, logo nós estaremos um novo céu, uma nova terra, onde o mar já não vai existir mais, entendeu? Então vamos louvar o Senhor. Hoje ela ali, né? Eu falando, Senhor, leva ela em paz, não deixa ela sofrer, né? E eu comecei a agradecer a Deus, que eu estava agradecendo a Deus, porque Deus trouxe ela para mim, para eu cuidar dela. Eu cuidei dela com todo o carinho do mundo, né? Tudo do bom e do melhor. Carninha deles todo dia, raçãozinha deles todo dia. Cuido deles como se cuidasse de mim, entendendo? Aliás, às vezes falta para mim, eu deixo para eles, entendeu? Então eu louvo o Senhor por isso. Então eu agradeci a Deus. Quando eu terminei de agradecer, ela terminou de falecer, entendendo? Mas vamos lá, né? Nós temos um céu para herdar. E eu quero
Eu achei um pregador no YouTube não, no Twitter, e eu estou impressionada com as coisas que ele traz. Só que é tudo escrito. Obrigado, Marisa. E eu queria trazer para vocês o que ele está falando. Eu vou ler aqui, ele vai falar sobre o arrebatamento e a libertação da profecia de Enoque. Eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é muito lindo. Ontem à tardezinha, quando eu melhorei, fui melhorando, eu vim procurar, porque eu sempre estou atrás das coisas de Deus, né? Eu sempre estou atrás de procurar. E Deus me trouxe isso. Eu abri o Twitter, estava esse pregador. Eu nunca tinha visto ele. Ele é um americano. Mas como, graças a Deus, o Twitter tem como é que diz? Ele tem um tradutor bom aqui. Então fica bem ao pé da letra mesmo a tradução. E eu quero que você escute o que eu vou lhe passar agora. O nome desse pregador é Paul Corner, o nome dele. Diz assim: o arrebatamento e a libertação da profecia de Enoque. Judas 14:15. E também o próprio Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou destes, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. O livro de Judas lança uma bomba em 2 versos que arrancam a tampa de topo o programa profético de Deus. Ele remonta ao alvorecer da história humana. Agarra o testemunho de um homem que nunca viu a morte e o envia adiante para o fim da tribulação e a glória da segunda vinda. Lembra o livro de Enoque? O livro de Enoque, ele abre com essas palavras que ele via, né, o Senhor vindo, né? Olha aqui. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. O livro de Enoque tem isso na abertura do livro, tá? E aqui ele está falando, esse livro de Enoque é citado no livro de Judas, e ele está comentando sobre isso. E também o próprio Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou destes, dizendo, destes que vão se perder. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, está em Judas 14. Não se pode ser mais claro. Muito antes de Abraão, muito antes de Moisés, muito antes de Isaías, muito antes de Daniel, Deus deu à raça humana um profeta que não apenas falou do juízo vindouro, mas se tornou pessoalmente a primeira imagem do arrebatamento. Enoque, irmãos, foi a primeira pessoa a ser arrebatada. Presta atenção. Enoque pregou o retorno do Senhor. E o próprio Enoque foi removido antes do dilúvio. Isso aqui é um ensinamento maravilhoso. Isso aqui ele está trazendo a nossa visão para o arrebatamento de Enoque. Presta atenção. Ele foi o primeiro a ser arrebatado. Enoque, vou ler de novo, pregou o retorno do Senhor. E o próprio Enoque foi removido antes do dilúvio. Enoque profetizou a vinda do Senhor com os santos, nós. E Enoque foi arrebatado sem ver a morte. Enoque se ergue como testemunha de que Deus remove os seus antes que a ira caia. Presta atenção, irmãos. Enoque se ergue como testemunha de que Deus remove os seus antes que a ira caia. Boa noite, Meire. Amém, minha irmã. Deus te abençoe também. Sua vida e sua profecia formam a espada de 2 gumes perfeita da verdade pré-tribulacionista. Tá? Esse pré-tribulacionismo dele, ele fala aqui, mas ele fala da ira. Tá? Ele fala sempre da ira. Quando você estuda a vida de Enoque, conforme revela em Gênesis 5, algo impressionante emerge. A genealogia registra centenas de anos de nascimentos e mortes. E então, de repente, uma quebra no padrão. E andou Enoque com Deus,
e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que interessante isso. Eu achei isso aqui uma colocação perfeita. Não há explicação, nem preparação, nem cerimônia, nem funeral. Um momento ele está andando na terra, no seguinte ele se foi, sem doença, sem leito de morte, sem sepultamento, sem cadáver, sem decomposição, apenas se foi, removido, trasladado, arrebatado para cima pela própria mão de Deus. O Espírito Santo se esforça para mostrar que Enoque não morreu. Você não pode explicar isso. Enoque é o retrato mais antigo de um evento de transformação, uma remoção corporal, um arrebatamento. E esse arrebatamento não ocorreu após o dilúvio, ou durante o dilúvio, ou no meio do dilúvio. Ele ocorreu antes do dilúvio. Boa noite, Tânia. Antes que as fontes do abismo se rompessem, antes que os céus escurecessem, a cronologia coloca o arrebatamento de Enoque em 7 gerações a partir de Adão e 669 anos antes de Noé entrar na arca. Olha aí, 669 anos antes de Noé entrar na arca. Deus deu uma imagem do arrebatamento muito antes que a doutrina fosse revelada a Paulo. Irmãos, presta atenção, 669. Se você virar o 9 ao contrário, fica 666. Número de homem. Presta atenção nisso. O que vai acontecer agora? Vem vindo aí com esse número. Olha isso. Deus deu uma imagem do arrebatamento muito antes que a doutrina fosse revelada a Paulo. E aqui está a parte que os escarnecedores nunca querem enfrentar. O arrebatamento de Enoque não é neutro, não é aleatório, não é simbólico, é deliberado. Deus o removeu antes do dilúvio, porque Deus sempre remove os seus antes do juízo reservado aos ímpios. Eu vou ler de novo. Deus removeu Enoque antes do dilúvio, porque Deus sempre remove os seus antes do juízo reservado aos ímpios. Enoque é a igreja. Olha que interessante, como a colocação que ele faz. Noé é Israel. Enoque é trasladado antes do juízo. Noé é preservado através do juízo. A igreja é removida antes da ira. Israel é carregado através da ira. Enoque é um tipo da noiva. Noé é um tipo do remanescente. Enoque desaparece. Noé resiste. Não há como contornar isso, a menos que você rejeite a tipologia que Deus constrói em seu próprio livro. Judas não cita Enoque meramente como uma curiosidade histórica. Judas cita Enoque como testemunha profética do retorno do Senhor Jesus no fim da tribulação. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, está em Judas 14, e no livro de Enoque, abre-se o livro de Enoque com essa citação. Isso é uma descrição da segunda vinda, não do arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor desce com um brado, e os santos sobem para cima. Na segunda vinda, os santos retornam para baixo, seguindo o Senhor. No arrebatamento, a igreja encontra Cristo no ar. Na segunda vinda, a igreja retorna com Cristo à terra. No arrebatamento, ele vem por seus santos. Na segunda vida, ele vem com os seus santos. Presta atenção, vou ler de novo. No arrebatamento, ele vem por seus santos. Por, P-O-R,
por seus santos. Na segunda vinda, ele vem com, C-O-M, com seus santos. Judas 14 corresponde a Apocalipse 19, palavra por palavra. E os exércitos que haviam no céu os seguiam sobre cavalos brancos. Apocalipse 19, 14. A profecia de Enoque e a revelação do apóstolo João são duas testemunhas das extremidades opostas da Bíblia. Olha isso. Que concordam na mesma verdade. Os santos retornam com Cristo para executar o juízo. Shalom, Fios Ateliê, sonho, Josi, né? É a Josi. Vocês entenderam? Irmãos, ontem eu fiquei com tudo que eu estava sentindo, né? Já estava no final da tarde, já estava melhor. Mas o meu coração se encheu de alegria quando eu li isso aqui. Se encheu, parece que foi um presente que Deus me deu do dia que eu passei, o dia tenebroso que eu passei. Então, meus irmãos, isso aqui é muito precioso. Isso é um texto, é uma preciosidade que não tem par. Uma preciosidade que não tem par. Então, meus irmãos, era essa que eu falei ontem, né? Falei lá no grupo que eu tinha algo precioso para trazer. Então, presta atenção. Boa noite, Eliane. Judas, ele prefigura a igreja. Ô Judas. Enoque prefigura a igreja. Enoque, exatamente, para os santos e com os santos. Enoque, meu irmão, ele foi arrebatado aos céus. Então, para ele estar lá esse tempo todo, ele foi glorificado, como nós vamos ser glorificados. Vocês estão entendendo? Eu acredito que ele faz parte já do primeiro arrebatamento, do arrebatamento, né? Ele foi a primeira pessoa para nos deixar como é que eu posso te dizer, nos deixar como exemplo, né? Para que nós não fiquemos titubeando de um lado e para o outro, não. Vamos esperar que a nossa bendita esperança está chegando. A nossa bendita esperança está vindo e ele vem. E nós vamos escutar a sua voz, que tem o som da trombeta, chamando o meu nome, chamando o seu nome, chamando o nosso nome para a vida eterna. Então, por mais que a gente passe por situações difíceis, por mais que Satanás queira nos cortar, né? Como Satanás, paz do Senhor, Vânia, como Satanás queira nos cortar, a gente entorta, mas a gente não quebra. Tá entendendo? A gente entorta, mas nós não quebramos, porque o Senhor é conosco. Então, meu irmão, vai valer a pena passar por tudo isso. Vai valer a pena, porque nós temos uma coroa de glória para herdar. Nós temos aquilo que nós não imaginamos, o que nós não pensamos, o que não passa na nossa mente, é o que está preparado para aqueles que creem no Senhor. Entenderam? Era isso que eu falei ontem, que eu queria trazer, porque para mim isso aqui é uma joia preciosa, né? É uma joia preciosa. Que vocês possam ter desfrutado tanto quanto eu desfrutei da alegria do Espírito Santo na minha alma, de poder ler essas palavras maravilhosas, palavras mesmo do trono da graça, palavras do trono da graça. Mas eu vou ler agora a palavra aqui nossa, né? Vou ler o que Deus me tocou. É uma outra parte da situação, né? A igreja vai gozar com Cristo, mas tem uma turma que vai ficar tenebroso. Paz, Rita. Tem uma turma que vai passar por uns estreitos feios. E eu queria ler com você Ezequiel 5. Ezequiel 5. Que diz assim: E tu, ó filho do homem, toma para ti uma faca afiada. Na outra versão diz, toma para ti como uma faca afiada como navalha de barbeiro, e passa por tua cabeça e barba. Presta atenção, irmãos, olha, isso aqui é sério. 5 de Ezequiel.
E tu, ó filho do homem, toma para ti uma faca afiada. Paz, Larissa, seja bem-vinda, minha irmã. Agarra uma navalha de barbeiro e passa por tua cabeça e barba. Depois agarra, ele não mandou pegar, ele mandou agarrar uma balança e faze porções. 1/3. Essa palavra 1/3, ela é muito usada no Apocalipse. Ela é muito usada no juízo. 1/3 do mar, 1/3 da terra, 1/3 da vegetação, 1/3 dos homens. Ela é muito usada no juízo das trombetas. Muito usada. Aqui, 1/3, e o queimarás a fogo no meio da cidade, quando terminar o assédio. 1/3 o sacudirás com a espada em torno da cidade, e 1/3 o espalharás ao vento, porque desembainharei a espada após eles. Então ele pegou o cabelo, mandou que o profeta raspasse a cabeça, raspasse a barba, e separasse em terços e pesado na balança. Então, terços iguais. Uma parte ia ser queimada no fogo. Outro ia ser sacudido em torno da cidade. E o outro terço você vai espalhar no vento, porque desembainharei a espada após eles. Dali recolherás uns quantos e os atará na orla de seu manto. E tomarás outra vez deles e os lançarás em meio ao fogo. E no fogo os queimará. Dali sairá um fogo que envolverá toda a casa de Israel. Irmãos, esse Israel que ele está falando aqui, ele é o Israel físico, mas ele também é o Israel espiritual. Presta atenção. Isso aqui é uma palavra muito dura. Isso aqui corresponde ao que está lá em Israel, mas ao Israel espiritual de Deus aqui também. Assim diz Adonai Yahvé: esta é Jerusalém. Coloquei-a no centro dos povos, rodeada de nações. Porém se rebelou contra minhas leis e meus mandatos, pecando mais do que outros povos. Contra os meus estatutos, mais que as nações vizinhas, porque rechaçaram meus mandatos e não seguiram as minhas leis. Por isso assim diz Adonai Yahvé: porque fostes mais rebeldes que os povos vizinhos, e não seguistes minhas leis, nem cumpriste meus mandamentos, nem operastes como é o costume das nações vizinhas. Por isso diz Adonai Yahvé: eis-me aqui a mim contra ti, julgar-te-ei à vista das nações, e por causa de todas as tuas abominações farei contigo o que nunca fiz, nem voltarei a fazer coisa semelhante. Porque em meio de ti os pais comerão a seus filhos, e os filhos comerão a seus pais. Vamos aqui, até aqui. Irmãos, presta atenção. Vamos olhar para a nossa vida hoje. Vamos olhar para o Israel de Deus, o Israel espiritual. Quem é o Israel espiritual? Nós somos o zambujeiro enxertado na oliveira. Nós somos a oliveira brava. Né? Nós somos os gentios são oliveiras bravas, mas foram enxertados na oliveira verdadeira. Mas dá uma olhada na situação dessa oliveira enxertada. Que situação nós chegamos? Que situação nós estamos? A maioria de nós está hoje tendo um evangelho de facilidades. Nós estamos hoje vivendo
né? O povo, né? Vivendo um evangelho que tudo pode. Tudo você pode, você manda em Deus e não Deus manda em você. Boa noite, Esther. Não Deus confronta o seu pecado, não. Você já não é mais pecador. Por quê? Porque Deus é amor. E se Deus é amor, você pode fazer o que você quiser. Não é assim que tá aí? Tem pastores aí no 4º, 5º casamento. E isso, exatamente, evangelho diluído. E isso quando não tá no 6º, 7º, né? E outras coisas mais. Nós já temos igrejas que aceitam tudo. Não é isso? Nós já temos igrejas inclusivas, não é verdade? Coloridas. Pode tudo. Tudo pode. Boa noite, Edna. Tudo pode. Nós temos igrejas que já não se vai lá para louvar ao Senhor, mas vai lá para ver uma banda tocar, vai lá para ver o pregador fulano de tal falar, porque ele fala muito, ele traz uma mensagem que eleva as minhas emoções, ele canta músicas que o meu coração fica tinindo de paixão. As músicas já não são para falar mais do poder redentor de Jesus. As músicas que se cantam já não são mais para enaltecer o nome do Senhor, mas é para dizer: você é mais precioso que o ouro de Ofir, você é a joia rara, você é isso, você é aquilo. Mas não são músicas de confronto. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, corre franca salutar, de Sião o monte. Sim na cruz, sim na cruz. Na cruz eu me glorio, até que ao fim vá descansar, perto além do rio. Já não tem esse tipo de música. Já não tem a música. Já não tem o hino que fala do manso e suave, Jesus está chamando. Já não tem Amâncio e José Alves para serem chamados. Se perdeu. Já não tem santo, 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 Deus onipotente. Que as nossas almas se elevavam até o céu quando canta esse hino. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Tu somente és santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Não existe mais isso, hoje não. Eu estou apaixonado por Jesus. Eu estou apaixonado, porque ele fez a minha vida colorida, como a irmã mandou para mim hoje um hino, né? Que ela falou: irmã Ruth, será que eu falei errado? Falei: não, minha irmã, você está no alvo. A música fala que Jesus transformou a vida dela colorida. Jesus vem de novo fazer o que você fez a primeira vez. Jesus não fala isso. Jesus disse: volta ao teu primeiro amor. Ele não vai fazer ninguém fazer, não. Você tem que correr atrás da diferença. Você tem que saber. Graça e paz, Adriane. Presta atenção, meu irmão. Abre teus olhos para a razão. Mas esse povo está aí. O povo de Deus está corrompido. O povo de Deus agora eles vão buscar no ocultismo como fazer o povo de Deus errar. Os Balaões, as Jezabéis estão nos púlpitos. Me mandaram esses dias, agora, essa semana, o vídeo de uma satanista dizendo que ela atende vários pastores e que ela ensina como eles absorverem o povo dentro das igrejas. A pessoa que me mandou foi: irmã Ruth, para e veja esse vídeo. Não deixe de ver. E eu vi e eu fiquei horrorizada. E é verdade. O que ela está falando ali é o que eu já sei há bastante tempo. Mas ela só confirma o que nós já sabemos. Ela ensina eles fazerem conjurações
para poder magnetizar o povo neles. E ela ensina a fazer as outras conjurações para Satanás habitar neles. Olha que situação que as igrejas chegaram. Por isso, Deus mandou Ezequiel cortar o cabelo, a barba. Não é para cortar por cortar, não. É juízo. É juízo. Farei atos de justiça contra ti, e espalharei teu remanescente a todos os ventos. Deus não fez isso com Israel? Fez. Você acha que não vai fazer com o povo hoje? Vai. Por isso vivo eu, diz Adonai Yahvé, que por haver profanado meu santuário com os teus ídolos e tuas abominações, eu também te quebrantarei. Você acha que Deus não vai quebrantar essas igrejas? Você acha que Deus não vai quebrantar esses pastores? Você acha que tudo vai ficar do jeito que está? Não. O juízo vem sobre esses lugares. E cuidado, meu irmão, você que ainda está lá dentro. Cuidado, você que ainda está lá dentro. Para você não receber o mesmo juízo. Como é que a senhora pode falar isso? Posso, porque cada ida sua lá, você pode até nem concordar com o que eles falam. Mas a sua ida lá está dizendo amém para eles. Está dizendo amém para eles continuarem a fazer tudo o que eles estão fazendo. Meu olho não perdoará, nem terei de ti misericórdia. 1/3 dos teus morrerá de peste. A fome os consumirá dentro de ti. 1/3 cairá a espada ao teu redor. Vocês estão achando que isso aqui é só para Israel? Irmãos, o Brasil está para entrar numa guerra. O Brasil está prestes a entrar numa guerra. E Deus vai fazer justiça no meio do povo dele. Não pense que Deus está com seus olhos fechados para aqueles que falam de Deus, usam o nome de Deus e estão fazendo o que bem querem. Não. Deus vai passar esse povo na espada. 1/3 cairá a espada e ao teu redor, e 1/3 espalharei a todos os ventos, e os perseguirei com a espada desnuda. Meu irmão, o que nós vamos ver de coisa nesse ano que vem agora, você não calcula. Não se esqueça que a geração da figueira termina lá para o dia 7 de março de 2027. Presta bastante atenção. A geração da figueira termina lá para o dia 7 ou 17 de março, alguma coisa assim. Não lembro agora. Nós estamos há 1 ano, 3 meses e 5 dias. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 16? Então é isso, 5 dias para 16, dia 21 de março. Mais ou menos dia 21 de março, por aí, 17 a 21 de março. Jesus vai voltar nessa época? Não posso falar, não sei. Mas eu sei que tem uma profecia se cumprindo. Engraçado que tá tudo correndo para 2027. Boa noite, Fernanda. Ainda escutei uma pessoa falando ontem não, hoje, que quem ganhar em 2026 possivelmente não assume 2027. Você sabia disso? Escutei hoje uma pessoa dizendo, não é profeta não, é político, dizendo o seguinte, a eleição pode até haver em 2027, o problema vai ser se vai assumir o governo em 2020, ou a eleição pode ser em 2026, o problema é, será que vai assumir em 2027? Entendendo? Irmãos, vem muita espada sobre o Brasil, principalmente sobre as igrejas do Brasil. Eu também espero, Leninha. Assim se desafogará minha ira sobre eles, e saciarei minha indignação e ficarei satisfeito. E quando haja esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, Yahvé, tenho falado em meu zelo. Converter-te-ei em uma ruína entre as nações que te rodeiam, à vista de todo transuente. Shalom, shalom, pastor. Chegarás a ser escárnio e afronta,
escarmento e espanto para os povos vizinhos, quando eu executar em ti juízos e castigos desapiedados. Irmãos, a ira de Deus, ela não vai ter piedade com o ímpio. Quando a gente ora, Senhor, lembra-te da tua misericórdia na ira, nós estamos falando para nós, para aqueles que estão diante do Pai em novidade de vida, para aqueles que estão buscando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Converter-te-ei em uma ruína entre as nações que te rodeiam, à vista de todo transuente. Chegarás a ser escárnio e afronta, escarmento e espanto para os povos vizinhos, quando eu executar em ti juízos e castigos desapiedados. Eu, Yahvé, o tenho dito. Quando eu disparar contra eles as flechas da fome, e serão consumidos, e quebrarei a força do vosso pão. Olha isso, quebrarei a força do vosso pão. Enviarei contra vós a fome e as bestas ferozes, que te deixarão sem filhos. Passarão sobre ti a peste e a matança, e enviarei contra ti a espada. Eu, Yahvé, tenho falado. Irmãos, Deus está em contenda com a terra. Deus está em contenda com os filhos dele, que são o Israel espiritual, mas que abandonaram a fé verdadeira, abandonaram o evangelho genuíno e estão no evangelho que está em Isaías 4. Quer ver? Vamos ler Isaías 4. Eu gosto muito desse texto, desse pedacinho de Isaías 4, porque ele é exatamente o que nós estamos vivendo. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 4, diz assim: 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo... 7 mulheres quer dizer 7 igrejas. Lançarão mão de um homem, dizendo: comeremos o nosso pão, vestiremos nossas roupas, somente dá-nos o teu sobrenome e tira a nossa desonra. Elas querem o nome de Jesus. Elas querem ser chamadas de cristãs. Elas querem ter nome, porque o nome de Jesus é doce. O nome de Jesus tem poder. Eles querem isso. Mas agora eles estão como Salomão. Eles provaram do pão do céu, mas eles não se contentam com o pão do céu. Não. Eles querem mais, então eles estão indo no ocultismo, buscar no ocultismo como poder se assenhorar do rebanho, como poder estar com o rebanho de Deus, que se diz de Deus, na palma da sua mão e fazendo dele o que eles querem, tirando toda a gordura que eles puderem tirar. Meu irmão, você toma cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Você toma muito cuidado com aquele que põe a mão na tua cabeça. Você toma cuidado, meu irmão, com aquele que fala em língua e vem profetizar no teu ouvido. Eu não sou contra falar em língua, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não sou contra. Os dons estão lá e eles existem. E tem irmãos usados por Deus, mas não é esse que você está vendo aí, não. Não é esses engravatadinho, terninho Armani, terninho não sei das quantas aí, gravatinha, todo bonitinho, cheirosinho, de óculos, né? Aqueles óculos mais caros que existem, né? Cantam, que é uma beleza, cantam e encantam. Essa palavra encantar, meu irmão, essa palavra é maligna, viu? Esse encantar é encantamento, né? Encantamento vem das trevas. O encanto é você fica atordoado com a pessoa. Ó, meu irmão, eu vou te dar um conselho, você toma juízo. Você não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça, porque esse pessoal que tá dizendo que
como é que diz? Tá dizendo que ora, que expulsa. Não, eles trazem mais demônios para cima de você. Entendeu? Existem irmãos com dom de Deus, sim, existem, eu conheço. Mas os fake estão sobrepujando. Os fakes estão sobrepujando. Olha aquele missionário que prega na rua. Aquele que foi profetizar lá naquela igreja que o cantor mandou ele calar a boca lá, que foi tirado com segurança de dentro, de cima do púlpito. Hoje eu vi o testemunho dele. Pregador de rua, prega para os mendigos na rua. E ele fala que Deus mandou ele falar. E ele diz que agora a situação é muito pior. E eu creio no que ele está falando, eu creio. Foi tirado à força. Se fosse uma profecia, eu vou te abençoar, a sua voz vai ser isso, vai ser aquilo. Nossa, estava esparramando no chão, dando glória a Deus e tudo mais, mas não. Foi uma profecia como está aqui. Foi um homem como está aqui. Em Ezequiel 5, arranca a barba, corta, pesa 3 montões. E eu vou fazer juízo. É um Ezequiel da vida estava ali. Um Isaías. Mas não presta. Meus irmãos, prestem atenção. Nós estamos vivendo igrejas de mentira. A maioria, não estou falando todas não. Eu estou falando da maioria. Entendeu? A maioria são igrejas de mentira. Não são mais igrejas de verdade. Infelizmente. A igreja que se levanta é a igreja invisível de Jesus. É uma igreja que não tem placa. É uma igreja que logo, logo estará dentro das casas. O povo de Deus se reunido, como faz na China, como faz no Paquistão. Não existe igreja, existem lugares escondidos onde eles se reúnem para invocar o nome de Deus. Meu irmão, abre a tua mente, abre o teu ouvido, abre o teu entendimento para que você possa compreender que nós estamos já no final, nós não temos mais muito tempo. Não temos mais. O tempo já está se esgotando e a ira de Deus vai descer. E vai descer primeiro no meio do povo que se diz de Deus. Já daqui a pouco, Leninha, nós vamos estar assim. Daqui a pouco nós vamos estar nas casas. Nem aqui vai poder mais. Porque isso já está chegando. A perseguição está chegando. E Deus vai nos provar também. Nós vamos passar pelo fogo. Nós vamos passar pelo fogo para ver se nós vamos ser aprovados ou não. Aí é que você tem que se preparar. Nós também vamos passar pelo fogo antes da vinda do Senhor. Nós vamos ser provados para sermos aprovados. Então abre a tua mente, abre o teu raciocínio, o teu intelecto, para você entender o lugar que nós estamos. Para você compreender e você ser achado digno de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. O tempo já está se indo, irmão. O tempo já está se indo. Satanás está trabalhando com toda força que ele tem. Entendeu? Satanás está trabalhando com toda a força que ele tem para destruir os pequeninos. Você somente tem que segurar firme na veste de Jesus. Se você é um cidadão dos céus, se você sente o teu coração pulsar por esta palavra, se o teu coração se alegra dentro desta palavra, você precisa, meu irmão, começar a fazer um pente fino da onde você está indo. Para que você não venha achado em falta. Por você estar fazendo amém com a tua presença nesses lugares. Ah, irmã Ruth, você quer que a gente saia das igrejas? Não, meu irmão, não quero que você saia das igrejas, eu quero que você tome cuidado. A igreja de Cristo em breve. As virgens vão sair de lá. As virgens vão sair de lá. O problema é que somente 5 são
prudentes, as outras são nécias. Elas vão sair, mas vão estar com tudo que tem na igreja enraizado nelas. E a igreja invisível está declarando que Jesus breve voltará. E que para estar no reino dos céus não vai ser de qualquer jeito. Existe um compromisso com o Pai. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a fé de Jesus. Então fica alerta, meu irmão. Aqui, ó, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Exatamente. Essa perseguição vai vir para nós. Não sei se vai ser ao ponto do que está lá. Eu acredito que não vai dar tempo para isso. Eu acredito que não vai dar tempo para isso. Mas nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. E vou dizer para você, nós seremos perseguidos pelas essas próprias igrejas. Porque, queira ou não queira, o número de desigrejados, como chamam aí, está aumentando. Por que está aumentando? Porque os seus olhos estão sendo abertos. Eles estão abrindo os olhos, eles estão entendendo o que está acontecendo. E todo mundo, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que ama a palavra de Deus, sabe que andar com Cristo daqui para frente vai ser caminho solo. Vai ser solitário. Elias, meus irmãos, ele andava com muita gente? Elias acho que andou foi mais com Eliseu, não foi não? Tinha um rapaz que às vezes ficava com ele, mas Elias estava sempre só e correndo, sempre só e fugindo, até que o Senhor o arrebatou, o levou para si. Abre a tua mente, abre a tua cabeça, o teu entendimento, para você entender que você não precisa de 4 paredes para servir ao Senhor. Você precisa de um coração sincero. Ah, irmã Ruth, mas tem Santa Ceia para tomar todo mês. Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já viu a Bíblia falar Santa Ceia? Você já viu essa palavra Santa Ceia na Bíblia? Você já reparou que esse negócio tá meio confuso? Você já reparou nisso? Como é que é realizado nas casas? Olha, depende, né, Ivânia? Doutora Ivânia, depende, né? Depende o que vai nessas células, né? Eu acredito que a Igreja Invisível de Cristo, ela vai ser como uma célula, né? Vai ser como nas casas, entendeu? Mas, né, a gente não sabe o intuito da célula, né? Tem que ver o intuito, entendeu? Tem que ver o intuito. Agora eu quero te dizer uma coisa. Cuidado com esse Santa Ceia. A ceia do Senhor, meu irmão, você pode praticar lá dentro da sua própria casa. Exatamente, ceia é refeição. Jesus, ele fez a ceia da Páscoa. Então ele comeu carne, comeu as ervas amargas. Ele comeu tudo. É a última refeição de Cristo. E no final de tudo, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que eu dou no lugar de vós, né? Ele não fez isso todo mês, ele fez só uma vez. Ele disse que a próxima vez seria junto com a igreja que ele ia fazer, não é isso? Agora, por que a igreja pede para você fazer todo mês? Se a palavra Páscoa é uma vez no ano? A pergunta que não quer calar, né? A ceia da Páscoa ou a ceia, ela é um recordatório da morte de Jesus, mas ela não é a morte de Jesus. Ela recorda o sacrifício de Cristo, mas aquele pão não é o corpo de Cristo, ele recorda o corpo de Cristo. Entendeu? Agora eu fico perguntando, né? Por que lá na igreja do Leãozinho 14, né, eles fazem a transubstanciação, não é isso? O vinho vira sangue, né? Exatamente, que ele era o Cordeiro Pascual. Sim, pastor, exatamente, ele fez isso, ele falou, ele podia fazer, ele podia falar, mas nós temos o recordatório, né? É uma pregação da palavra, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem muita gente que se pega nisso,
para dizer que não pode deixar as quatro paredes por causa disso. Mas você já parou para pensar que isso era feito nas casas? Isso era feito na reunião dos crentes? Eles se reuniam, cantavam, oravam e falavam a palavra e depois eles iam fazer uma ceia, comer de tudo. Agora, com ele só quando ele voltar. Exatamente, exatamente. Então, meus irmãos, presta atenção. Com ele, nós só vamos tomar a ceia de novo, né? Ele só vai tomar de novo quando ele voltar, quando reunir a noiva e o cordeiro, né? Mas nós nos recordamos, né? Nós nos recordamos. Exatamente, como memória, isso mesmo, pastor. Exemplo, Paulo fala da ceia para Corinto, que era como memória, exatamente isso. Então, cada chefe de família pode fazer um lindo jantar na sua casa e no final do jantar servir o pão e o vinho e falar, olha, nós estamos aqui recordando a morte de Cristo, e ali fazer uma linda pregação da redenção, não é verdade? E falou, ó, Jesus, quando teve com os discípulos, ele disse que esse era o pão dele, então nós estamos cortando esse pão em memória de Cristo. Nós estamos tomando esse vinho em memória de Cristo. O chefe da casa pode fazer isso com a sua família. Eu não preciso estar nas quatro paredes para fazer isso. Eu participei de uma igreja que todo mês fazia, mas antes de tomar a Santa Ceia tinha que olhar lá na frente, porque eles colocavam quem tinha dado o dízimo e quem não tinha. Então, quem não deu o dízimo não era para dar a Santa Ceia para eles. Tá bom? Toda vez que comer o pão, beber o cálice, anuncia a morte de Cristo até que ele venha. Exatamente. Então, meu irmão, Jesus fez isso na Páscoa. Então, quer dizer, eu posso fazer isso na Páscoa, posso fazer isso, mas você pode fazer na tua casa. Presta bastante atenção. Então, presta atenção. É terrível, mas a gente sabe que tem muitas igrejas, não estou falando de igreja verdadeira, estou falando de CNPJ, que eles colocam na frente quem pode tomar e quem não pode. Quem estiver dando, tiver em dia com o dízimo, pode tomar. Quem não tiver, não pode tomar. Entendeu? A CCB faz uma vez por ano, exatamente, eles fazem uma vez por ano. Mas o correto, na minha visão, o correto é estarmos em família fazendo isso. Não em grandes pessoas, não, com muita gente, não. É partir o pão, é dar o bocado de pão mesmo, não é pedacinho, que nem a hóstia, né? O pedacinho. Pra quê? Não, é o bocado do pão, é comer o pão, é conversar. É tomar o cálice de vinho, cálice, não é copinho desse tamanho ou uma gotinha na língua. Não, é fazer os seus filhos entenderem naquela mesa que Jesus também se reuniu com os seus discípulos na mesa. E na mesa ele pregou a salvação, na mesa ele pregou o que ia acontecer com ele há poucas horas depois. Irmãos, isso aqui não é condenatório, eu quero que vocês entendam. Mas você precisa entender, você precisa ler Coríntios, você precisa compreender a situação que estava ali. Quando Paulo fala isso, eles não estavam reunidos em 1000 pessoas, não, era pouca gente. Era nas casas. Era depois de um jantar. A igreja de Corinto era muita gente, tinha rico e pobre, onde Paulo exorta para comer em casa, a comerem de forma correta, dividida entre todos, exatamente isso. Entendeu? Então, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar para nossas vidas, entendeu? Exatamente. É o mesmo ritual. É que você está falando, católico e evangélico é o mesmo ritual, só a roupa que é diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Infelizmente, nós temos que tomar cuidado com isso, porque o que é feito lá na igreja do Leãozinho 14, aquilo é abominação.
E infelizmente, na evangélica é a mesma coisa. Só que servido de forma diferente, né? Mas é isso aí, irmãos. Cada um pense, cada um comece a olhar para si, cada um comece a ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia, precisa ler a palavra, precisa ter entendimento. Presta atenção. Aquele que lê a Bíblia não se engana com nada. Está sempre antenado nas coisas. Vamos orar, clamar ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano, Tu és Criador dos céus e da terra, Tu és, Senhor nosso, Senhor que cuida do Teu povo. Eu Te agradeço pela minha vida, eu Te agradeço, Senhor, porque nós fomos atacados por Satanás de uma forma tremenda, mas também tivemos o Teu livramento de uma forma tremenda. Sabemos que o Senhor estava conosco, sabemos que o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor nos livrou do pior. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Eu Te peço nesse momento que o Senhor vá em Belo Horizonte, cuide do temporal que está lá, guarda os Teus filhos naquela cidade. Guarda o Teu povo, Senhor, na face da terra. Guarda o Teu povo na China, guarda o Teu povo no Paquistão. Guarda o Teu povo nos países árabes. Guarda o Teu povo, Senhor, nos países perseguidos. Livra o Teu povo do mal. Tenha misericórdia, Senhor, porque Tu és misericordioso. Dá-nos capacidade para atravessarmos aquilo que já chegou e só vai se acentuar. Dá-nos capacidade, Senhor, de não negar o Teu nome, mas seguir firmes rumo a Canaã celestial. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de esperança, porque a nossa bendita esperança está chegando. Eu Te louvo, eu Te agradeço por tudo. No nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Aos irmãos que chegaram mais tarde, escutem o início dessa live, para vocês verem o que eu li de um pastor americano que ele escreveu, que eu achei assim uma joia preciosa. Quem puder ouvir, ouça, tá? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.